sua linda. Ô galerinha, então vamos lá. Vai ter bastante vídeo pra cortar. Ô galerinha, olha só, o negócio é o seguinte. Na hora de a gente conseguir calcular a correção da miopia ou hipermetropia e presbiopia, que é a mesma maneira de corrigir, olha só que sacada, cara, olha só que interessante. Eu vou lá e vou tentar corrigir o olho de um míope. O cara tem um globo ocular alongado, né? Era para estar aqui a retina dele está lá atrás. Claro que eu estou avacalhando totalmente, né? Esse cara aí, eu deveria poder botar um objeto bem distante e ele deveria continuar enxergando nitidamente o objeto. Só que por ser míope ele tem essa dificuldade de ver de longe. Eu vou lá, boto aquele cartazinho de leitura bem longe dele, com as letras grandonas, e pergunto, tá vendo? Ele era para estar vendo, lá no limite do laboratório do oftalmologista, lá longe. E aí o cara não enxerga. O oftalmo vai chegando a plaquinha. E agora? Não. E agora? Não. E agora? Ah, não, agora eu vi. Tá perfeita a visão? Não, agora eu tô vendo. A, F, G, perfeito, tô vendo. O oftalmo vai lá e mede quem é esse ponto remoto. Ele bota um objeto lá longe do olho e mede quanto é que vale esse ponto remoto do míope. Deveria ser o infinito, mas não é. O que eu quero? Eu quero enganar o olho desse míope. Eu quero fazer o seguinte, ó. Quando esse míope for olhar um objeto que está lá no infinito de verdade, que está longe pra caramba, eu vou colocar diante do olho dele uma lente divergente que vai fazer com que esse objeto, que vai gerar deste objeto uma imagem bem aonde ele tem a capacidade de enxergar. Então tu vê, eu quero que um objeto no infinito tenha a sua imagem gerada pela lente divergente no ponto remoto do míope que eu medi no laboratório. Para eu descobrir qual é a distância focal para corrigir esse cara, olha como é que eu faço a conta. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', a equação dos pontos conjugados de Gauss. Eu quero descobrir a distância focal para curar o míope. O objeto vai ser colocado aonde? O objeto vai ser colocado lá no infinito. Então a posição do objeto é o infinito. Mas eu quero que a imagem apareça bem no ponto remoto do míope. Então eu quero que a imagem apareça bem no ponto remoto do míope, desão do míope. Só que para que a imagem seja direita, ela deve ser virtual. E imagem virtual tem posição negativa. 1 dividido por infinito dá 0. E invertendo ambos os lados, a distância focal para curar o míope é menos o ponto remoto do míope. Não entende, professor? Dá para exemplificar? Claro! Imagina que o míope só consiga enxergar a 2 metros de distância. 3 metros ele já não enxerga. Ele só enxerga a partir de 2 metros de distância. Esse míope, então, vai ter que ter uma lente de distância focal menos 2 metros. Como vergência é o inverso da distância focal, a vergência vai ser 1 sobre menos 2, vergência igual menos 0,5 dióptria, ou menos 0,5 graus. Então quem fala lá que tem meio grau de miopia, é porque o oftalmo percebeu que essa pessoa só enxerga bem a partir de 2 metros de distância. Então tu vê, nem é uma miopia grave. Eu tive uma amiga no ensino médio que tinha 16 graus de miopia. E ela tinha dificuldade imensa de enxergar a prova, tinha óculos especiais, a prova vinha gigante para ela em A5, para ela poder olhar bem de perto, tinha uma dificuldade terrível. A lente dela era acrílica e rígida. Tu percebia que ela estava usando lente, só de chegar perto dela, tu via uma coisa espessa no olho dela. Bizarro. A gente conhece uma que tem 11 graus de miopia. Ou seja, essa pessoa ela só enxerga, né, só encostando, mas né, praticamente. eu estudei com um menino que tinha mais de 20. Na minha prova da UPF, uma menina, ela esqueceu o óculos dela e ela tem 2, alguma coisa de miopia. Ela lia a prova assim. Assustador, falta. Mesmo pra sair da prova, ela tava assim, fazendo o gabarito dela.
ficou bem fácil para determinar a distância focal para curar o míope. Só tem que medir qual é a maior distância que ele enxerga e usar essa distância para fazer a lente divergente. Por ser divergente, distância focal negativa. Agora o hipermétrope vai mudar um pouquinho o raciocínio. O hipermétrope ou o presbiota. Vamos dar uma olhada na correção da hipermetropia, que é a mesma correção da miopia. Quando eu pego um cara que tem hipermetropia, globo ocular curto, era para estar ali a retina dele, só que a retina dele está um pouco mais na frente. Esse cara vai ter uma dificuldade de ver de perto. Eu vou lá e testo. 25 centímetros, está enxergando? Não, doutor. E agora? Não, doutor. E agora? Ainda não, doutor. E agora? Ah, agora eu enxerguei. Então o médico vai lá e mede qual é o ponto próximo do hipermétrope. Eu vou chamar de Dzinho do hipermétrope. O médico quer botar uma lente na frente desse olho, uma lente convergente, como nós vimos, de tal forma que um objeto colocado próximo, e qual é o ponto próximo sadio? 25 centímetros. Eu vou gerar uma imagem no ponto próximo do hipermétrope. Ops, sorry. Tu vê, o objeto, quando estiver a 25 centímetros, com a lente colocada na frente do olho, vai gerar uma imagem aonde o hipermétrope enxerga. Usando mais uma vez a equação dos pontos conjugados de Gauss, eu quero descobrir a distância focal para curar o cara. A posição do objeto é os 25 centímetros. E eu quero que a imagem fique aonde o cara enxerga, que é o ponto próximo do míope. Como a imagem tem que ser direita, ela tem que ser virtual, e imagem virtual tem posição negativa. Então é a posição que eu medi no laboratório com sinal negativo. Observem que não dá para já continuar. Que nem a do míope, né? Do míope, como era 1 dividido por infinito, deu 0, eu já consegui achar a equação pronta. Para curar o hipermétrope ou presbiota, eu tenho que colocar o ponto remoto calculado no laboratório, medido no laboratório ali, e fazer a conta para finalizar a brincadeira. Como esse número é sempre maior em módulo do que esse, o resultado dessa conta sempre vai dar uma distância focal positiva, provando por que a cura de presbiopia e hipermetropia é lente convergente. Legal. Claro que tu não vai ter, né, isso aqui no vestibular, ou decora ou entende como é que se pensa na hora, né, e aplica a equação que tu vai ganhar. Da mesma forma, não vai ter essa equação pronta para ti no vestibular. O ideal é que tu consiga entender como é que a gente vai enganar o olho da pessoa e usar a equação dos pontos conjugados de Gauss. Beleza. Deixa eu bater o olho aqui só para ver alguma coisa. Que, ó, a questão fala um pouquinho de arco-íris, né, que seria legal, não tem por que a gente não bater um papinho sobre isso.